Amém. Jó capítulo 19, nós vamos ler, é isso? Capítulo 19, verso 21 ao 27, ao 26. Jó 19, 21 a 26. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis, assim como Deus é da minha carne, não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Amado Deus, poderoso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã que nos deste, por esse primeiro dia da semana. Estamos agradecendo por essa semana que passou e por essa que está iniciando. Como o Senhor nos livrou de todos os males ao decorrer desta semana, cremos que nesta semana o Senhor estará conosco também, nos ajudando, nos abençoando a cada dia, a cada instante. Nós oramos, buscamos o Senhor, que nos ajuda, nos dê esse ânimo, Deus, ânimo para ler a Tua palavra, ânimo para ouvir, ânimo para louvar, para cultuar, para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Que não nos falta ânimo para as boas coisas, mas naquilo que é de errado, naquilo que vai dar de errado para nós, nos desanime, tira do nosso coração, ó Deus, não deixa nós tropeçarmos, mas nós queremos estar confiante no Senhor que começou a boa obra, o Senhor aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Abençoa todos que estão presentes, aqueles que estão ausentes, aqueles que estão enfermos, Deus, o Senhor possa curar, libertar, aqueles que estão fracos, fortalece, dê ânimos para ele, ó Deus, ajuda cada um. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a leitura da palavra, acrescenta sobre o nosso coração nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Tente bom ânimo, né? Mas a mensagem é Jó. Nós vamos ler, irmãos, alguns versículos, né? O tempo já quase foi, né? Mas é bom, a gente tem quarta-feira. Se a gente for falar, extrapola o tempo. Sexta-feira, da mesma forma. E às vezes a gente tem que trazer alguma coisa de manhã que está relacionada, né, ao culto, à semana, aquilo que nós aprendemos. Eu creio que é o parágrafo 67. É isso? Parágrafo 61. É o que eu anotei aqui da mensagem Jó. Oi? 61, né? Nós estamos de manhã, mas ele vai dar uma boa noite. Vou começar na segunda parte do parágrafo 60. Não, perdão. Vamos começar no 61 mesmo. O que foi isto? Quando Deus se tornou pecador, mas Deus pecou? Não. Ele se tornou um pecador por nós, né? Por causa dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Ele nos comprou e com um preço alto. Não foi com bilhões de dólares, não. Foi com o próprio sangue de Deus.
o Emanuel. Quando Deus se tornou pecador, tomando os nossos pecados, Jesus se tornou em mim, para que eu pudesse me tornar Ele. Ó inocente Cordeiro de Deus, que não conheceu o pecado, tornou-se pecador, para que eu pudesse ser feito filho adotivo de Deus. Amém? Eis a imagem da verdadeira redenção, como ele desceu, digno, desproveu a si mesmo, sem lar, sem lugar para ir, humilhou-se, trouxe-se a carne pecaminosa e tomou sobre si. Não há natureza dos anjos, não a natureza dos anjos, não a natureza de Deus, tomou sobre si a natureza do homem, para que pudesse andar como um homem, comer como um homem, dormir como um homem e morrer pelo homem. Exatamente todo o plano, desde o princípio. O imaculado Cordeiro de Deus, ei-lo aí, o pão da vida aqui na terra. Ele diz: eu sou o pão que descer dos céus, eu sou a água viva. Quem comer deste pão não terá mais fome, vai ter ânimo para dizer amém. Aqui na mensagem, Israel e a igreja, terceira parte, 132, o profeta diz: muitas pessoas nem sequer têm ânimo suficiente para dizer amém. Há uma outra mensagem que o irmão diz: os anjos querem ouvir um amém. Deus sabe se você está dando um amém lá no coração. Deus sabe se você está aceitando, mas os anjos querem ouvir um amém. E às vezes não tem esse ânimo, não tem essa força suficiente para dizer amém. Você pode ter isso de graça. Às vezes, se fosse imposto, se você não dizer amém, você vai ter que pagar. Você pagava para dizer que aquilo era verdade, que aquilo era assim seja. Mas é de graça. Agora, a próxima coisa tinha que ser feita um parente redentor. Tinha que ser parente muito próximo da nossa pessoa para redimi-la. E a próxima coisa tinha que ser que ele tinha que ser digno de redimi-lo, justo, uma boa pessoa, um fora da lei não poderia fazer isto. E quem seria mais digno do que o próprio Jeová se tornando carne, se tornando um parente nosso? Porque ele esvaziou a sua natureza divina e tomou um corpo de carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Precisa de mais alguma coisa? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Se fez carne e habitou entre nós, veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Deus quer saber lá na alma, né? Tá bom, eu faço isso, eu creio nisso. Não, Deus quer saber lá na alma, ele está olhando para a alma, que está saindo da tua alma. É São João 1, creio que 18, por aí. Então, 62, né? A próxima coisa que ele teve que fazer foi dar um testemunho público de que ele tinha feito isso. Então Boaz, na manhã seguinte, correu para os portões e esperou. E quando os anciões começaram a se reunir, ele disse: espere um minuto. E eles reuniram
todos os anciões da cidade, do lado de fora do portão, e o profeta disse: ó meu Deus, tenha misericórdia de nós, ouçam, o testemunho público não poderia ser feito na cidade, tinha que ser feito do lado de fora do portão e tinha que ser testemunhado diante dos anciões. E ele chamou os anciões para fora e disse: hoje eu resgatei Noemi. E se houver alguém, apenas um sujeito estava lá, mas ele não podia resgatar, era um parente também, mas ele não podia resgatar. Então tudo caiu nas mãos de Boaz. Ele era um parente, mas aquele não podia, ele tinha que ser justo, né? Foi o que nós lemos. E ele diz: eu tenho que resgatar Noemi, e eu vou, a propriedade do nosso irmão, eu vou tomar tudo de volta. E eles disseram: bem, eu sou uma testemunha hoje, cada um, de que você a redimiu. E ele tirou o sapato e a entregou ao seu vizinho como um estandarte de que ele havia redimido tudo. Louvado seja Deus! Ele havia redimido tudo o que ele havia perdido, e ao fazer isso, ele também recebeu Ruth como sua noiva. E quando Israel pecou, e o homem pecou, e se afastou de Deus, Cristo veio aqui como um sacrifício sangrento, que cada cordeiro, desde a fundação do mundo, representando como uma sombra. E quando a aurora do alto veio à existência, o grande Jeová em carne saiu dos portões da cidade lá fora e foi levantado entre os céus e a terra. E o seu corpo sangrando mostrava que ali ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus mostrou que redimiu a raça caída de Adão. A redenção foi assim. A redenção foi assim que Jó viu lá atrás e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Nos últimos dias ele estará aqui para sangrar e morrer em meu lugar. Ainda que os vermes da pele destruam meu corpo, ainda assim, em minha carne verei a Deus, e eu o verei por mim mesmo. Meus olhos o verão e não outros. Isto é maravilhoso, não é? O profeta diz: isto é maravilhoso. Ó, a sua presença está aqui. O estandarte, ele morreu para fazer com que aquele homem ali atrás, que acabou de ser operado do nariz, ficasse bom. Deus o abençoe, irmão. Você crê que ele fez isso? Ele com certeza fez. Ele fez a mesma coisa para o homem, sentado ao seu lado, com artrite, para ele ficar bom. Amém? E ele fez a mesma coisa para a senhora sentada ao lado dela, ao lado dele ali, para ser curada. Aquele problema de estômago, isto mesmo. Ele fez, certo? Ele morreu para que pudesse dar. Temos uma mulher que era surda aqui, que podia me ouvir. Agora, tudo bem, ele fez. Agora você me ouve, não é? Claro, ele morreu para este propósito. Ele morreu para trazer o irmão com anemia. Lá atrás, de volta às suas condições. Lá atrás, de volta às suas condições. Você crê nisto, Senhor? Deus o abençoe. Aquela mulher sentada lá atrás, pensando em sua amiga, em Madison, Indiana, na instituição de loucos,
Ele deu liberdade e morreu para que pudesse redimi-la de volta à sua condição correta. O que ele é? Deus Jeová. Ele é o Redentor. Aleluia. Ele está aqui neste edifício agora, confirmando sua palavra. Ele vive e reina. Ele é Redentor de Deus. Ele é o Redentor de Deus. Ele é o meu parente. Ele se torna o meu irmão. Ele é meu Deus. Ele é meu Salvador. Ele é o meu Rei vindouro. Ele é o meu curador. Ele é meu Pai. Ele é minha mãe. Ele é tudo o que eu tenho neste mundo, ou no mundo vindouro. Com poucas suas representantes, com pouco os seus representantes se lembrarão quando pensarem em redenção. Mesmo desde o princípio eles reconheceram, e quando todos aquele grupo com palmas nas suas mãos, que se levantam, lavado no sangue do Cordeiro, com palma nas mãos, e vestes brancas, e tomarmos nossa posição no assento do trono do Filho de Davi. Aleluia! Ainda cantaremos canções de redenções para eles. Aleluia! Oh, claro que cantaremos. Ali vejo Adão e Eva, aqueles primeiros namorados, lá no jardim do Éden. Vejo Adão lá, quando ele colocou os seus braços em volta de sua pequena amada para sair do jardim com ela, pois Deus os havia condenado. E ele começou com seus braços em volta de sua querida. Adão não foi enganado. Ele não tinha que sair, mas ele saiu porque ele amava sua esposa. Ele saiu consciente do que estava fazendo. Não importava se ela tivesse que ir para o tormento, ele iria com ela. Ele sabia que eles tinham errado. Sabia tanto que ele se escondeu da presença de Deus. Deus ia visitá-los. Quando à tarde o sol estava se pondo, o Senhor Deus ia para o jardim do Éden e dizia: Adão, eis-me aqui, Senhor. Mas houve um dia que Deus chamou e Adão não respondia. Deus chamava e Adão não respondia. Até que respondeu: eis-me aqui. Estavas escondido. E aí veio as sentenças, né? É por isso que as coisas têm que ser faladas, não é para magoar, é para te ajudar. A palavra de Deus é que nos ajuda. Mensagem Vida, irmão Brando, diz: o culto é que nos posiciona. Não é, eu estou lendo o que o assim diz o Senhor para nós. A mensagem não é do irmão Brana. Nós falamos mensagem do irmão Brana. O Deus que usava o irmão Brana, o irmão estava transmitindo a mensagem de Deus. Então a mensagem é Deus para nós. Porque lá o que ele disse para Deus? A serpente me enganou, Senhor. A Eva disse: e tu, Adão, a mulher que tu me deste? Amava tanto e agora jogou também a sombra na mulher. Ela errou também, Senhor. A mulher que o Senhor me deste fez eu pecar, né? Se tu chega lá, Senhor, esse pastor passava a mão lá, dizia que podia fazer. E aí? Tiago diz: sofrerá mais duro juízo aqueles que ensinam. Foi domingo que a gente leu? Foi, né? Quando você não sabe, mas da forma que você ouviu, você está inexcusado. Você ouviu a verdade. Eu não sei como tem pessoas que têm coragem de torcer a mensagem ou a Bíblia. Tem jeito de trazer a verdade e ajudar a pessoa.
Irmão, isso é antibíblico. Irmã, isso é antibíblico. O irmão Brando não diz assim. Mas eu não dou conta. Eu também não dou conta, estou lutando. Mas tanta coisa que você deixou para trás. Você orou a Deus para vencer alguma coisa? Eu orei, venceu, venci. Ore para vencer esta agora. É por etapa. É de degrau em degrau, de culto em culto. Você vai ouvindo, você vai ouvindo. Tem hora que você ouve tanto versículo da Bíblia, tem dia que você vai ler um versículo que te chama a atenção, te vem uma atmosfera, te vem recordação boas, de repente você começa a chorar. O que é que Davi dizia? Eu perdi o sono, eu molho o meu travesseiro com lágrimas, e chorava. A gente chora na madrugada, perde sono, e as coisas vêm. Ele dizia, até os meus rins me ensinam de madrugada, ficava bolando lá na cama. Eu parei no parágrafo 63, 66. Ele é Deus, Jeová, 66. Ali, veja Adão e Eva, aqueles primeiros namorados no jardim do Éden. E quando Deus olhou para baixo e viu aquele amor de um ser humano, foi tão grande que ele mesmo não conseguiu suportar. Há uma mensagem que o irmão Branham diz que o diabo foi dizer para Deus, o Senhor disse que eles morreriam. No dia que tocasse, que comesse lá do fruto da árvore que está no meio do jardim, eles morreriam. E morreu mesmo. Adão viveu, jovens, 930 anos. O apóstolo Pedro vem e diz, um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Mas só que aquele amor que Deus viu, aquilo comoveu Deus, né? E quando Deus olhou para baixo e viu aquele amor de um ser humano, foi tão grande que ele mesmo não conseguiu suportar. Isto mesmo, ele diz, eu também irei. Ele diz, porém inimizade entre a semente dela e a semente da serpente. Ouçam com atenção, 4000 anos depois, lá na cidade de Jerusalém, vamos mudar de cenário e observar descendo as ruas de Jerusalém, lá fora, pelos portões de Damasco, em direção ao Gólgota, um pequeno sujeito com uma coroa de pequenos espinhos na cabeça e uma cruz sobre o ombro. Olhem por todas as coisas dele, olhem por todas as coisas, por todas as costas deles. Há pequenas manchas vermelhas. O que são? Olhem para trás. Lá atrás, quando Adão estava partindo com sua amada, saindo sobre condenação, como uma sombra de redenção em algum lugar, porque havia sangue sobre eles. Em algum lugar havia uma sombra. E ele sabia disto. E eu ouço algo como, o irmão Brana bate no palmas. O que é? É a velha pele de carneiro ensanguentada, batendo para cima e para baixo em suas pernas, falando de algum tempo. Há uma terra além do rio, que eles chamam de doce eterna. E somente alcançaremos pela fé, sabendo que um dia eles voltariam ao Éden novamente. E agora, enquanto vejo isso, indo para lá agora, o segundo Adão subindo a colina, as pequenas manchas de suas costas, elas ficam maiores e maiores e maiores, à medida que ele caminha. O que é? Depois de um tempo, todas elas se unem em um só lugar. Eu ouço algo batendo novamente. O irmão Brana bate palma. O que é?
lá vai o segundo Adão, nada mais que o próprio Jeová, que desceu e se fez carne. Por quê? Até mesmo para ir ao inferno com sua amada, para redimi-la de volta aquele que Cristo para redimir sua noiva. Aleluia! Ele viu isto em Adão ali, e ele desceu e se fez carne, parente conosco, para que pudesse casar a raça humana consigo mesmo. Lá está ele, indo para o Calvário. Enquanto ele subia a colina, e o seu pobre e pequeno ombro esfregando a velha abelha da morte zumbindo ao redor dele. Não vai demorar muito até que eu o pegue. Zumbindo ao redor, e depois de um tempo teve que ferroá-lo. Mas, amigo, você sabe se uma abelha ferroar alguém profundamente, ela não pode ferroar mais. Ela puxa o seu ferrão para fora, então ela não tem mais ferrão. Eu vos digo, é por isso que Deus se fez carne aqui na terra, para segurar o ferrão da morte. Agora, a morte não tem mais ferrão. A abelha pode enzunear, zumbir, mas não pode ferroar. Ô morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a sua vitória? Veja, mas Cristo, o parente redentor, abriu um caminho de escape para cada crente nesta terra hoje. A abelha pode zumbir, a abelha pode tentar amedrontá-lo, mas eu posso apontar para o Calvário, onde o próprio Deus se fez carne, quando segurou o ferrão da morte, tomou o meu lugar como pecador e pagou o preço. Ele estendeu o tapete de boas-vindas para que eu voltasse para casa. Quem quiser venha e beba de graça da fonte das águas da vida. O que vier, de maneira nenhuma lançarei fora. Tudo que o Pai tem me dado virá a mim, disse Jesus. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Perguntaram, irmão Brana, e essa escritura? Tudo que o Pai tem me dado virá a mim, e essas pessoas que viram as costas? Mas está fácil, não está fácil? Se tudo que o Pai deu virá a mim, eu não lançarei fora, então se não foi lançado fora, não foi o Pai. Foi a emoção? Algo assim? Senão a Bíblia não pode contradizer, né? Se Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, aconteça o que acontecer. Podemos cair, podemos tropeçar, mas nós não vamos ser lançados fora. Porque Deus não vai perder. Deus não vai perder para o inimigo. Agora veja, oh meu Deus, não é de admirar que Paulo pudesse dizer, quando ouviu os machados lá fora, sendo afiados, quando eu estava em sua cela, algum dia atrás, onde cortaram sua cabeça, e o irmão Brana visitou o local onde Paulo foi preso. E estavam trazendo um machado, a velha abelha zumbindo ao redor dele, e ele diz, agora eu te peguei. E ela disse, agora eu te peguei. E ele disse, morte, onde está o teu aguilhão? Foi deixado no Calvário. Ali, sepultura, onde está a tua vitória? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que segurança! Não foi à toa que Paulo disse, mas eu sei em quem tenho crido. Segurança que ele tinha. É fácil, é bom ler Jó, é bom ler Paulo, o sofrimento de Paulo, o apredejamento de Paulo,
foi jogado lá no abismo e naufrágio, é bom, né? Mas pensa assim no que ele passou. Ah, não era Deus? Não, era Deus. Deus estava com ele, sim. Porque se Deus não tivesse com ele, tinha voltado atrás. Tinha voltado lá para Gamaliel, de novo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que amou tanto a Adão, Adão amou Eva de tal maneira que saiu do jardim com ela. Cristo amou a igreja de tal maneira que foi com ela. Deus amou o mundo de tal maneira. Adão foi com Eva e ela estava errada. Ela estava errada. Ela sabia do erro. Ele era inocente, mas ela era o culpada. Mas Adão diz: eu irei com ela. E Cristo olhou para a igreja e, sabendo que estava errada, ainda assim, Cristo foi conosco para tomar o nosso lugar ali como um pecador, para morrer por nós, para tirar os agrilhões da morte por nós, pecador. Como você pode rejeitar um amor tão incomparável? Como podemos rejeitar isto? Ele não pediu para ninguém aqui: você quer ser salvo? Não. Ele salvou lá. E o tempo passou. E você veio. E o tempo passou. Você andou por caminhos errados. Mas uma hora a palavra te encontrou. E quando você ouviu, aquele sintonia na alma, lá no coração, você ouviu aquela voz, você deu ouvido a ela, porque ela ali dentro tinha uma semente redimível. Mas e os problemas que eu estou passando? E as lutas que eu tenho com o filho, ou com o esposo, ou com o marido, ou com o vizinho, ou algo assim? Será que lá no passado não tiveram? Eles não eram humanos também? A igreja de Corinto tinha tanto problema, tantos problemas. Em todas as eras, os filhos de Deus têm problemas. Aí o diabo vai e coloca na mente de alguém e diz: ah, mas para ser crente igual fulano eu não vou. Porque quem é perseguido é aquele que quer servir a Deus, é aquele que quer ser justo. Paulo diz: qualquer que quiser viver piamente em Cristo, padecerá perseguições. Porque o inimigo ele tem prazer de ver você tropeçar. Ele tem prazer de ver. Tem prazer de ver você sair do caminho do Senhor. É a missão dele. Porque ele sabe o destino dele. E ele quer almas. Ele quer pessoas consigo. Ele tem prazer de encorrentá-los, de escravizá-los. Mas Jó admirou. Pois é, mas é de admirar que Jó tenha dito: eu sei que meu Redentor vive, mas nos últimos dias ele se levantará sobre a terra. Embora os vermes da pele destruam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Que segurança que ele tinha! Eu verei por mim mesmo, meus olhos o verão e nem outros. Ora, quantas contradições não tinha? Um homem justo, um homem de Deus, um homem de reputação, nessa situação agora? Aquele ateu disse: mas que Deus é esse, que vê os seus filhos morrer lá nas arenas? É? Ali era a libertação deles. O sofrimento deles acabava bem ali. Aqueles foram sacrificados ali, martirizados ali. Mombrana fala sobre eles ali, que o sofrimento deles acabava.
Ele selava o testemunho dele com o próprio sangue. Você crê nisso? Este corpo ainda é minha carne, né? Você crê nisso esta noite? Nosso tempo passou tão rápido, ó. Como o Espírito Santo parece estar se movendo em meu coração. Não consigo pensar em nada, amigos, nada maior do que com Jesus. Como Jesus desceu aqui na terra e abriu o caminho da redenção, e abriu cada plano desde o jardim do Éden, muitos antes disto, antes da fundação do mundo. Jeová falou, e aqui vem Jesus tomando o seu lugar. Tomando o lugar, e saiu daqui, e veio e morreu, e foi feito pecado para que você pudesse ser salvo. Como você poderia rejeitar um amor tão incomparável como o daquele bendito Redentor, pendurado ali, com as gotas de guspe em seu rosto, zombaria, escândalo, é uma coroa de espinhos em sua cabeça, um homem inocente morrendo ali, e o sangue correndo das veias de Emanuel? Onde os pecadores podem mergulhar sobre a corrente e perder todas as suas manchas de culpa? Quem poderia crer num líder daquele e dizer: esse é o Filho de Deus? Somente os chamados, que poderia ver Deus nele. Filho de Deus, o Altíssimo, nessa condição? Bom, Brana diz que o diabo pensou que tinha pegado mais uma vez. Quando ele perverteu o plano de Deus lá no Éden. Quando veio o Filho de Deus, quantas crianças inocentes foram mortas? De 2 anos abaixo? E não sabia o Satanás que ali era a pior derrota dele. A cruz. Ali estava resgatando a raça caída ali de Adão. Vamos inclinar nossa cabeça? Pai Celestial, ó Deus, com o meu coração girando e girando, ao que parece, sabendo que Tu estás aqui, vejo-te mover sobre esta audiência na forma de uma grande e brilhante luz, falando, visões, irrompendo, sabendo que o tempo está próximo. Agora mesmo, breve, Tu enviarás Jesus novamente, e Ele virá a esta terra. Ninguém sabe o minuto ou a hora, nem mesmo os anjos, mas somente o Pai. E que Ele vem à terra, quando a arca estava sendo preparada, na qual 7 almas foram salvas, 8 almas. Agora, hoje a sua vinda está muito tardia, muito tardia. Deveria ter chegado aqui há muito tempo, mas Deus, não que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O tapete está estendido, o tapete de boas-vindas esta noite, o plano de redenção de Deus através da oferta do sangue do Senhor Jesus, de uma vez por todas, para purificar o pecador culpado, indigno, e trazê-lo à reconciliação com Deus, e ressuscitá-lo de volta ao jardim do Éden, com a sua esposa, seus antes queridos, nunca mais morrer, nunca mais ficar doente, nunca mais ter uma mágoa, nunca mais haver funerais, nem mais sepulturas serem cavadas. Ó Deus, não mais cansaço, nada, está tudo acabado, lavado no sangue do Cordeiro, com esta perfeita certeza de que Jesus Cristo uma vez veio sobre o seu sangue. Estamos a salvo. Estamos a salvo do anjo da morte. Ele não pode nos tocar. Deus, se há algum aqui esta noite
que tu, esta noite, tu conheces o coração de todos os homens, enquanto o Espírito Santo está se movendo sobre esta audiência. Deus, conceda que eles te recebam agora mesmo, como seu Salvador pessoal. Aqueles que se desviaram, que voltem e se envergonham esta noite, que todos os enfermos sejam curados esta noite. Senhor, que o Espírito Santo desça sobre cada coração faminto e umedeça esse terreno. Prepara-os, não falta muito, as grandes horas estão à vista. Bombas atômicas, explosões e coisas assim, perplexidade com o tempo, angústia entre as nações, o coração do homem falhando, medo, o mar rugindo, grandes e terríveis visões aparecendo na terra. Tu disseste que aquele dia, aqueles que conhecem o seu Deus farão proezas, e aqui estamos vendo todas estas coisas acontecerem. Deus, que a voz de advertência penetre em cada coração agora mesmo, por amor a Jesus em seu nome. Ele continua orando ainda, necessidade de nós encerrarmos aqui com esta oração. Enquanto estamos de cabeça inclinada, se houver alguém aqui esta noite, vamos dizer nesta manhã, ninguém, olhe apenas, incline a cabeça e ore, por favor, apenas alguns minutos. Vou lhe perguntar uma coisa, sabendo que estou agora entre os vivos e os mortos, sabendo que esta pode ser a última vez que você terá a oportunidade de fazer isto. Você conhece o seu coração. O Espírito Santo está falando com você agora. Você sabe onde está? Se você desejar a oração para que possa receber a Cristo como seu Salvador e vir pelo caminho de Deus, pelo sangue derramado através da redenção, e vocês sabem que tem um costume de ir à igreja, brincando de igreja, mas em seu coração sabe que nunca foi redimido? Saiba que há algo ali, carnalidade, inveja, contenda, temperamento. Não brinque mais, vamos ao Senhor Jesus. Você se levantará a sua mão para Ele esta noite e dirá: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu agora aceito isso de todo o meu coração. Por favor, venha a mim nesta hora. Deus abençoe. Alguém mais? Deus abençoe. Alguém mais? Deus abençoe. Deus abençoe. Lá em cima, na galeria, Deus abençoe. Deus abençoe você. À minha direita, alguém mais? Deus abençoe. Deus abençoe. Senhor, Deus abençoe. Alguém aqui no andar de baixo? Deus abençoe. Senhor, Deus abençoe. Deus abençoe. Filho, oh meu Deus, olhem só. Deus abençoe. Eu sabia que o Espírito Santo estava aqui. Deus o abençoe, Senhor. Alguém mais? Diga: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu vejo lá atrás, Senhor, eu vejo o garotinho ali, ou o menino. Deus, esteja com você. Todo cristão orando agora, isto é em terrenos de oração. E o que é isto? O caminho da redenção, o caminho da cruz. Você pode pertencer à igreja, mas isso não significa nada. Tudo bem, não tenha nada contra, mas isso não vem pelo caminho. Mas se isso não vem pelo caminho da redenção, pelo sangue, pela lavagem da água, pela palavra, e é assim que você chega a Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, não pela filiação à igreja, mas pelo ouvir a palavra. Pela fé sois salvos por meio da graça, Deus falando ao seu coração. Aqui não faz muito tempo eu disse a uma jovem: eu creio que Deus está te chamando
Esta noite, irmã, ela disse, se eu quisesse que alguém falasse comigo, eu gostaria que alguém com mais juízo sobre isso. E eu disse, bem, irmã, só posso dizer o que o Espírito Santo está me dizendo. E ela disse, não quero mais ouvir isto. Um ano depois, passei por aquela cidade, e aquela moça tinha se tornado uma prostituta. Suas roupas estavam caídas. Ofereceu-me um gole de uísque, e ela disse, e eu constrangi, e ela diz, sabe de uma coisa, pregador, você se lembra da noite em que me disse que eu deveria ser salva? Eu disse, sim, eu me lembro, e ela disse, essa era a verdade, mas ela rejeitou, era verdade, mas ela resistiu, e disse, eu cruzei a linha divisória, ali eu entristeci a Deus do fundo do meu coração pela última vez, e diz, aqui está um comentário que aquela moça fez, e diz, eu podia ver a alma da minha mãe fritar no inferno como uma panqueca, e ri disto, coração duro, ela tinha cruzado a linha da misericórdia. E às vezes as pessoas perdem a oportunidade que Deus está dando. E depois entra um espírito perverso, um coração duro, por rejeitar o amor da verdade, Deus envia a operação do erro. Amigo, nunca se aproxime desta linha. Quando Deus é longânimo, o irmão Brana bate várias vezes, mas quando ele bate a porta, ele, meu espírito não entenderá, não contenderá para sempre com o homem. Eis que estou à porta e bato. Mas se você não der ouvido, se você não abrir a porta, não contenderá o meu espírito com o homem. A quem mais levanta a sua mão? É o 77 mesmo? Segunda parte. A quem mais levantará a sua mão em qualquer lugar no edifício? Deus te abençoe. Irmã, Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Você, isso mesmo, tudo bem. Lá em cima, nas galerias, em qualquer lugar, ao redor agora, levante a mão. Deus te abençoe. Mocinha, eu vejo sua mão. Deus te abençoe. Moça, lá em cima, eu te vejo. Deus te abençoe também. Nesse exato momento, ele está falando de paz. Deus te abençoe, moça. Deus te abençoe, garotinha. Oh, isso é maravilhoso, amigo. Mantenha a cabeça baixa. Eu me sinto guiado a fazer algo agora mesmo. Eu me sinto guiado a trazer essas pessoas aqui mesmo para o altar. Deixe-me orar por elas. Eu sinto que agora é a hora. Ver você, levantaria do seu assento, viria aqui, me deixaria ficar aqui e orar com você um pouquinho. Você faria isto? Toda pessoa que deseja receber a Cristo, o Espírito Santo está me dizendo para fazer isto. Você se levantaria e viria até aqui? Isto é apenas um testemunho público. Se você ama Jesus, se você sabe que Ele te ama, levante-se do assento e faria isto. Vamos ficar de pé, todos só um momento, fique de pé. Ele vai cantar um corinho, né? Deus abençoe, senhora, isso. Deus abençoe, venha a oração. Para a cura, os enfermos, certamente, Ele ouvirá por sua alma. Venha aqui, meu irmão, venha aqui. Você poderia vir? Aí nas galerias de todos os lugares, venham imediatamente. O Espírito Santo está me dizendo para fazer isso. Deus o abençoe, meu querido irmão, que Ele lhe conceda o desejo do seu coração, agora mesmo. Deus abençoe, fique aqui só um momento, você virá, Deus, virão, Deus abençoe, vem aqui, querido Deus, o abençoe. Então,
pecadores, pecadores. Isso mesmo, venham logo. Vocês cantariam este hino? Vocês cantariam esse aí? Um irmão lidera a congregação e canta. Você pode vir agora? Criancinhas, velhinhos, aqui está uma jovem senhora parada bem aqui, vítima de poliomielite. Não creio que ela usará essas muletas quando sair daqui. Não, senhor. Aí vem uma índia ou um índio, vários vindo, ó Deus, seja misericordioso. Um irmão lidera o cântico, outro irmão chama o povo ao altar. Não desejo você ver sobre o sangue derramado do Senhor Jesus? Aí vem uma senhora, trazendo seu filhinho. Esse é o caminho para vir. Você que está desviado, você que está longe de Deus, você que deseja Deus agora, não quer vir um pouco mais perto? Venham aqui para que possam orar juntos. Digam, Senhor, Ele estendeu o tapete. Não veem? Bem-vindos ao lar através do plano da redenção por seu próprio Filho amado. Deus abençoe, jovem. Talvez eu não consiga alcançar sua mão exatamente, mas Deus o conhece. Venha, irmã. Desde então, pela fé, eu vi. Você não quer vir porque venha aqui, tuas feridas, fluidos. Venham, mocinha, isso é ótimo, querida. Venha aqui e quiser o amor redentor. Venha, fique todos. Há uma fonte aberta agora. Oh, meu Deus, isso não é maravilhoso? Há alguém atrás que não tenha a convicção. Você sabe que é um pecador, mas não tem convicção de vir e dizer, irmão, lembre-se de mim em oração. Agora, enquanto este grande momento está acontecendo, amigo, veja, se você vir aqui no edifício, em uma noite, sobre o ministério, Deus fazendo os aleijados levantarem e andarem, Ele faz todos os tipos de milagres acontecerem. Ele sonda lá fora e conhece os corações das pessoas. Esta mesma luz que estou observando está pairando sobre esta audiência agora mesmo. Se você crê em mim, fique com minhas palavras. Essa é a verdade. Você tem o direito de crer em um homem. Se um homem lhe diz algo e Deus não sustenta isso, mas Ele sustenta. Agora há mais um pecador que gostaria de vir. Deus está chamando pecadores agora mesmo. Você virá, descerá, docilmente virá o Senhor Jesus das galerias de qualquer lugar. Desça. Quantos aqui não têm o Espírito e desejam receber o Espírito Santo? Você viria agora com base no sangue derramado, vindo dizendo, Senhor, estou indo, eu creio que você receberá o Espírito Santo aqui mesmo. Eu creio que você verá um derramamento tão grande do Espírito. Deus nos próximos minutos, que as pessoas serão cheias do Espírito Santo. Pecadores virão a Cristo. Não quer você mover agora? Você que deseja o batismo do Espírito Santo. Oh, meu Deus. É isso que estamos procurando. Apenas olhem. Estão vindo, Deus o abençoe. Se ele ouve uma oração pelos cegos e aflitos, não ouvirá uma oração pelo Espírito Santo? Vejam só, estão vindo pela estrada do Rei para o plano redentor da salvação. Cristo Redentor morreu para que você fosse livre, para que você cresce. Homens, mulheres, em todos os lugares, vindo
vindo ao Senhor Jesus. Apenas vejam, por favor, todos aqueles que quiserem vir, beba de graça das fontes da água da vida. Todos aqueles que quiserem virão. As pessoas ainda estão descendo da galeria, é por ali. Não deseja se mover agora mesmo? Que o momento maravilhoso. Há mais alguém que gostaria de ser incluído nesta maravilhosa comunhão aqui, em torno da palavra? Deus, dois jovens espanhóis vindo, caminhando pelo corredor para vir ao Senhor Jesus. Vocês não desejam tomar suas decisões agora? Enquanto descem, venham crendo. Aí vem um homem andando de muletas, mancando, descendo, vindo à cruz. Esse é o caminho. Se ele é um pecador, desça e veja e seja salvo. E seja salvo. A redenção, e tanto para o pecador como para a doença. A fonte está aberta, Jesus morreu, o agrilhão foi removido da morte, o poder de Deus está aqui agora para batizar cada crente e levar esses pecadores agora que estão vindo a Ele. Foi Cristo quem o chamou aqui, o próprio Deus chamou ao altar. Ninguém pode vir a menos que o meu Pai o traga. Tempo maravilhoso, maravilhoso. Moças vindo, rapazes vindo, continue lotando o altar, os corredores estão lotados. Tempo maravilhoso, um tempo maravilhoso para você, um tempo maravilhoso para mim. Se todos nós prepararmos para encontrar Jesus, nosso Rei, que tempo maravilhoso será. Ó, tempo maravilhoso para você, um tempo maravilhoso para mim. Se todos nós nos prepararmos para encontrar Jesus, nosso Rei, que tempo maravilhoso será. E ele continuará repetindo: e agora vamos todos levantar nossas mãos para Deus. Em todos os lugares aqui, Deus prometeu, Deus não pode mentir. Ele está em você agora, o Espírito Santo se movendo através da audiência. Deus Todo-Poderoso, Autor da vida, doador de todas as boas dádivas, envia tua bênção, Senhor. Deus, enche cada coração com o Espírito Santo, que o fogo de Deus venha do altar. Todo homem, mulher, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, seja salvo em nome de Jesus. Levanta-se aquele que você busca estar aqui, suba e você testemunhará o divino e verá que Cristo, o Filho de Deus, está aqui para lhe dar vida eterna. Ele trará a salvação. Deus Todo-Poderoso abençoe em nome de Jesus Cristo, salve cada um deles, e Satanás está vencido. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Finalizamos aqui a mensagem de Jó. Que maravilha, né? Bondoso e eterno Deus. Quão bom ouvir essa oração do irmão Brana e todo esse sermão, Senhor. Isso tem nos ajudado. Nós sabemos em quem temos crido. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Venha preencher cada vaso, Senhor. Cada coração, cada alma desejosa a ser mais fiel a Ti nesta hora, a ser melhores cristãos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, tira todo o mal, o pecado que tão de perto nos odeia, mas nós nos entregamos a Ti, ó Deus, de corpo, de alma, de espírito, que o Senhor tome o controle em
toda circunstância, na vida espiritual, na vida material. Queremos ser melhores cristãos. Dai-nos um bom ânimo para te servir, para fazer as coisas com amor, com gratidão no nosso coração, ó Pai, pela eleição, pela predestinação, pela escolha do Senhor. O Senhor nos salvou, nós somos salvos. Estamos aguardando o grande dia, ó Pai, que o Senhor virá para levar a tua igreja, a tua noiva. Ajuda cada um de nós a permanecer unido, crendo inteiramente e dizendo não para as coisas erradas, 24 horas por dia. Deus, toma o controle de cada um dos teus filhos. Nós oramos pela irmã Joelza, Pai. Deus de misericórdia, tua misericórdia seja estendida sobre aquele lar, sobre aquele filho, Senhor. Está nas tuas mãos, ó Pai. Nós cremos que seja a vontade do Senhor. O Senhor possa mudar a mente, os passos daquele jovem e ajudar aquela mãe, ajudar aquele pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos, te agradecendo agora por toda essa bênção que nós temos recebido, que possamos guardar em nosso coração. Ao voltar para casa, ó Deus, possamos voltar melhores, com o ânimo de logo mais à tarde voltar aqui, para juntos unir a nossa força, para te louvar, para te agradecer, para aprender mais e mais do Senhor. Conceda essas bênçãos, ó Pai, em cada coração, em cada alma, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos. Amém, Jesus. Por uma boa causa, você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos